Olá, bem-vindos ao nosso novo curso de tarô. Aqui você vai aprender a ler o tarô 100% gratuito. Você não vai pagar nada por esse curso, ele será disponibilizado na íntegra. Não tem pegadinha, não tem inscrição, não tem nada. 100% gratuito. No final, você vai me agradecer, você vai adorar. Antes da gente entrar nessa aventura, já vou dizendo para vocês, você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, não tenha vergonha de assistir novamente, é essencial, tem muita informação para passar, as aulas desse curso serão longas, você vai precisar de papel e caneta, que é extremamente necessário fazer anotações pessoais. A sua maneira de compreender a aula não é igual ao do seu colega, ao do seu vizinho e etc. Esse curso, ele é complementar ao nosso primeiro curso, que também está 100% disponível aqui no canal, onde nós abordamos os arcanos maiores. E hoje abordaremos os arcanos menores. Não se preocupe que eu vou dizer o que é cada um. Nesse curso também eu vou exemplificar o que é cada um. Os cursos são diferentes. Dá para você fazer esse primeiro sem ter feito o outro, dá para você fazer o outro sem fazer esse, mas o ideal é fazer os dois e acumular esse conhecimento todo, ok? Mas eles são independentes, apesar de complementares. Misterioso? Me acompanha que você vai ver que dá para aprender o que eu vou passar aqui. Meus amigos, meus queridos, vamos lá. Para você que nunca me viu aqui na internet, caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu já te digo que isso não é uma coincidência. Fica inscrito aqui porque aqui você vai aprender demais. Nós temos consultas, simpatias, magias, runas, toda a parte esotérica em um recorte super útil, aplicado à nossa vida cotidiana. E aqui estamos no curso. Sem muito comercial do canal, sem muita coisa para falar. Se você quer descobrir tudo que a gente tem, fica inscrito e corre para ver tudo que está disponível para você. Vamos para o curso? Então vamos lá. Primeiramente, o nosso curso se trata de tarô. Para quem tem um pouquinho de dúvida ainda até hoje o que é um tarô é um baralho, ok? São lâminas, são figuras, números, ilustrações, arquétipos, arcanos, seja qual for o nome que você vê por aí, que nos trazem conhecimentos em camadas. A palavra arcano, que representa cada uma dessas figuras que a gente vê aqui, representa um mistério, uma arca. A palavra arcanum vem de arca, que é um baú, é algo que está guardado, é um tesouro a se descobrir. Quanto mais você se aprofunda, mais você entra nessa arca, mais você conhece sobre um arcano, ok? Quantos arcanos possui o tarô? O tarô completo possui 78 arcanos. Como eles estão divididos? São 22 arcanos maiores. Eu vou mostrar um por um para você. O que são os arcanos maiores? São as cartas mais conhecidas, o louco, o mago, sacerdotisa e por aí afora. E temos também os arcanos menores, que são 40 cartas de número, que vão de As a 10 e mais 16 cartas de corte, que são o pajem, o cavaleiro, o rei e a rainha. Não necessariamente nessa ordem, porque isso pode variar, eu vou falar lá na frente, e não necessariamente com esses nomes, porque eles também podem variar, eu vou falar isso lá na frente, tá bom? A estrutura é essa. Então, 40 cartas de número, mais 16 cartas de corte e não de corte, formam os outros 56 arcanos menores, tá? É por isso que eu optei, neste canal, em fazer o curso de arcanos menores depois dos arcanos maiores. Mesmo porque a quantidade é muito grande. 56 arcanos menores contra 22 maiores. É claro que os maiores têm mais profundidade, têm mais conceitos incluídos do que os menores. Os menores são bem mais sucintos, mais simples de se aprender.
E, de certo modo, os arcanos menores têm que ser decorados. Eles não são tão intuitivos, profundos ou filosóficos como os arcanos maiores. Mas, sem ficar floreando muito, sem enrolar muito, vamos continuar com o conteúdo. Outra diferença que encontramos nos arcanos menores é a divisão em naipes. O baralho dos arcanos menores é extremamente ligado ao baralho que usamos para jogo, para truco, cacheta, buraco. Ele possui os mesmos naipes: ouro, espada, copas e paus. Embora esses nomes também possam variar de acordo com o autor do baralho, mas a sistemática é a mesma, o fundamento é o mesmo. Conforme a gente for passando pela estrutura, eu vou falando nomes que possam aparecer, e nas outras aulas em que a gente vai abordar um naipe de cada vez, também vou falar sobre tudo que ele aborda, ok? Nada vai ficar oculto, nada vai ficar aqui sem ser explicado. Relaxa, vai fazendo suas anotações. Antes de entrar de vez nos arcanos menores, eu vou repassar os arcanos maiores para você que já fez o outro curso e vou apresentar para você que está começando com esse curso aqui. Então vamos lá. Os 22 arcanos maiores do tarô são os que estão divididos aqui. Eu vou apresentar para vocês com esse baralho que eu recomendei para os alunos do primeiro módulo, que é o Tarô dos Anjos, tá? Ele é um tarô ótimo para a gente mostrar aqui na internet, porque não existem figuras de nudez, ok? Nada de errado com a nudez, ela representa a pureza do tarô, mas o YouTube pode acabar derrubando o vídeo devido às crianças que assistem e tudo mais. Então eu vou usar o baralho, o tarô dos anjos, para mostrar os arcanos maiores. Porém, os arcanos menores, eu vou mostrar para vocês com o meu tarô dourado, tá? De arte Nouveau, ok? Eu adoro esse tarô. Mas vamos lá. Arcanos maiores. O arcano de número 0 ou 22, dependendo da interpretação, é o louco. O 0 é o louco. Para você que fez o outro curso já sabe, mas pode anotar para revisar. Para você que está vendo a primeira vez, já anota. 0 ou 22, louco. O arcano de número 1 é o mago. O mago. O mago está muito relacionado aos arcanos menores. A mesa do mago possui as ferramentas que são os naipes dos arcanos menores: espada, copas, paus e ouro. Representa os 4 naipes, representa os 4 elementos, representa nossos 4 corpos sutis da matéria, entre outras coisas que eu vou falando lá nos arcanos menores. Não é coincidência de jeito nenhum. O arcano de número 2 é a grande sacerdotisa. O arcano de número 3 é a imperatriz. O arcano de número 4 é o imperador. O arcano de número 5 é o papa, muitas vezes chamado de hierofante ou sumo sacerdote. O arcano de número 6 são os enamorados, ou o enamorado, ou os amantes. Existem todas essas versões. O arcano de número 7 é o carro, a carruagem. O arcano de número 8 é a justiça, embora em alguns baralhos seja a força. O arcano de número 9 é o eremita. O arcano de número 10 é a roda da fortuna.
O arcano de número 11, a força. Embora em alguns baralhos seja a justiça. Algumas vezes essas duas cartas se invertem, depende do autor do baralho. O arcano de número 12 é o pendurado, às vezes chamado de dependurado, às vezes chamado de enforcado. Eu considero no meu método a palavra enforcado inadequada, pois ele se pendura pelos pés e não pelo pescoço. Além disso, ele se pendura deliberadamente e não foi obrigado a isso. O número 13 é a morte. Percebem por que esse número é considerado um número de azar, entre outras coisas? A morte é o número 13. Existem baralhos com medo da palavra que chamam essa carta de carta da transformação, pois, esotericamente, a morte não existe. É apenas uma passagem de um estado para o outro. A carta número 14, o arcano 14, é a temperança. O arcano de número 15 é o diabo. Alguns baralhos vão tratar como carta das tentações, carta das prisões, entre outras coisas, mas o nome verdadeiro é diabo e não está ligado à cultura cristã. O diabo aqui está ligado ao ego, aos desejos. A carta de número 16 é a torre, muitas vezes também chamado de torre em chamas ou casa de Deus. A carta de número 17 é a estrela. A carta de número 18 é a lua. A carta de número 19, o sol. A carta de número 20 é o julgamento. E, finalmente, a carta de número 21 é o mundo. Se considerarmos o louco como arcano 22, ele vem posterior ao mundo, ok? E assim fechamos os 22 arcanos maiores do tarô. A primeira parte do tarô, que já existe aqui no canal, um curso completinho sobre isso, totalmente disponível, é só você ir lá e assistir. Vamos entrar de fato agora nos arcanos menores. Primeiramente, eles estão divididos em 4 naipes, assim como estava na mesa do mago, e eu já vou mostrar para vocês. Vamos lá. Os naipes são paus. Aqui está a rainha de paus. Rainha. Olha a coroinha. Olha o símbolo de paus aqui. Naipe de paus. O naipe de copas. Tá vendo a taça? Nada mais é do que um copo. O naipe de ouro. Olha a moeda. E o naipe de espadas. Olha a rainha de espadas com a espada na mão e a espada aqui embaixo. Eu vou mostrar todas as cartas de todos os naipes, mas antes eu quero ir explicando devagar. Então vamos começando. Bom, vamos primeiro com o naipe de ouro, que eu já coloquei na ordem e vou mostrar para vocês na ordem, de carta a carta, por onde passa e o que acontece. Então vamos lá. Esse é o naipe de ouro. Em geral, ele fala sobre a materialidade, sobre o dinheiro, sobre as finanças, sobre corpo físico, assuntos terrenos, ok? Carreira profissional e tudo isso. Corpo. Em geral, ele é chamado de naipe de ouro. Em geral, ele vem representado por moedas. Mas ele pode ser chamado também de naipe de pentáculos, porque as moedas costumam ter o pentáculo desenhado. O pentáculo nada mais é do que o pentagrama envolto em um círculo. Ele pode ser chamado de naipe de terra, naipe de pentáculos,
naipe de ouro, ok? Entre outros nomes, mas os mais comuns são pentáculos, ouro e terra, porque o elemento terra. Todos os naipes começam com o as. Esse é o as de ouro. Aqui nesse daqui, inclusive, vem o número 1, porque o as é o 1, tá? O as, em geral, é uma carta impessoal. Na maior parte dos decks, nós não vemos uma pessoa completa aqui. Eu vou explicar tudo isso quando a gente passar naipe por naipe, mas anotem, a primeira é o as. Esse é o as de ouro. Na sequência, temos o número 2. Esse é o 2 de ouro. Em geral, é representado por um equilibrista, por 2 moedas. Mas a gente vai repassar todo o simbolismo da tarologia e da taromancia, naipe por naipe, nas próximas aulas. Por hora, vão anotando aquilo que é mais geral. Depois temos o 3 de ouro. O 4 de ouro. Cinco de ouro. Vejam como a simbologia das cartas já diz alguma coisa para vocês. Como é que essas pessoas aqui estão? Estão bem? Tranquilas? Felizes? Não. Elas estão com um certo sofrimento, carência. Pois é, o 5 de ouros, em geral, representa a escassez, a falta do ouro, a falta do dinheiro. Vejam como os arcanos menores são muito mais diretos do que os maiores. Se alguém falar para você, o que é o 5 de ouro? É escassez, falta de dinheiro. Em tese é isso. Existem significados maiores, existem significados mais profundos, e o significado se altera sim, dependendo das cartas que estão ao redor. Mas, em geral, o 5 é a escassez. 6 de ouro, em geral, representa a ajuda financeira, o empréstimo, o socorro, o amparo. Notem que ele está logo após o 5. Aqui faltava, aqui alguém emprestou. 7 de ouro. Todo 7 simboliza a inteligência, significa uma subida de patamar. No caso do 7 de ouros, alguém plantou dinheiro, alguém investiu e está esperando para colher, para receber de volta. Inteligência financeira. 7 de ouros. 8 de ouro. 9 de ouros. Quase sempre é uma mulher rodeada de muito dinheiro e muito luxo. Eu explicarei isso mais pra frente. 10 de ouros. Todo 10 é o ápice de uma situação, é a realização, é o fim. Porque o 10 é o último número. Do ás ao 10, fechamos os números. Veja que por cima das pessoas estão as moedas. O dinheiro aqui está mais importante do que as pessoas. E agora passamos às cartas da corte. Em primeiro lugar temos o pajem. Em alguns outros lugares ele vai ser chamado de valete, de pajem, entre outros nomes, tá? Pode ser a criança de ouro. Representa uma energia muito jovem, muito imatura, muito volátil. A gente vai explicar tudo isso também dentro do naipe. Mas esse é o pajem de ouro. Depois temos o cavaleiro de ouro. O cavaleiro em geral fica muito nítido porque em geral tem o cavalo, exceto alguns naipes muito excêntricos onde isso seja trocado por alguma outra figura, algum símbolo. Este é o cavaleiro de ouro. Os cavaleiros em geral representam pessoas além do consulente. Então, diferente dos números, as cartas da corte representam pessoas. A pessoa pode ser você mesmo que está lendo, pode ser a pessoa que abriu a consulta, ou podem ser pessoas que chegam.
mas as cartas da corte estão associadas a pessoas. O cavaleiro, em geral, é alguém que vem até você. Em geral, mas existem alterações. Entre os 4 cavaleiros, o cavaleiro de ouro é o mais sólido, porém o mais lento. Temos a rainha de ouro. As rainhas representam pessoas que têm total... Como é que eu vou dizer? Total manipulação dos elementos que elas estão. Em alguns momentos elas exageram, em alguns momentos elas têm o controle. São pessoas que muitas vezes atrapalham pelo excesso ou às vezes ajudam de maneira sutil. Varia. E temos o rei. O rei é a figura absoluta de sabedoria do naipe. Por exemplo, o rei de ouros é aquele que mais tem dinheiro, que mais sabe lidar com o dinheiro e pode muitas vezes representar uma pessoa que te ensina a lidar com o dinheiro ou você no ápice sabendo lidar com o dinheiro plenamente. Ou outros assuntos do naipe de ouro que nem sempre é dinheiro. Ok? Bom, esse é o naipe de ouro, essas são as figuras e ele estava na ordem. Os outros naipes eu vou passando só para vocês verem ilustradamente, citando alguns comentários, e eles não estão na ordem, ok? Porque isso não importa nesse momento. Cada naipe vai ter a sua aula exclusiva, onde eu vou explicar carta por carta, tudo para vocês poderem anotar. Certo? Então vamos lá. Naipe de paus. Gosto muito desse naipe. O naipe de paus também pode ser chamado naipe de fogo, naipe de paus, naipe de bastões, ok? Ele representa, em geral, a nossa vontade, os nossos instintos e o espiritual, tá? Do mesmo jeito que ouro representa o corpo físico, esse representa o corpo espiritual, o corpo energético, a vontade e a personalidade. Estão anotando? Ele pertence ao elemento fogo, assim como ouros pertencia ao elemento terra. Vamos lá então. Primeira carta, rainha de paus. Aparece muito com um gato preto ou com uma salamandra, representando realmente a feitiçaria, a bruxaria. 10 de paus. Em geral representa o fardo, o excesso de trabalho, o ápice do trabalho, quando não dá mais para fazer, o limite. O ás de paus, vejam como esse ás também não é pessoal, não há uma pessoa na carta. Esse é o ás de paus, eles realmente representam, os ases são ou vitórias ou novidades. O ás de paus em geral representa uma nova vontade, um novo desejo, uma nova possibilidade, uma nova iniciativa, uma nova energia. 5 de paus. 9 de paus. O 9 de paus em geral representa o desânimo. Ele está ali perto do 10 de paus, quando você acha que já fez todo o trabalho, que você não aguenta mais, que a vitória não virá. 3 de paus. Notem que a figura está de costas, porque ele tomou uma decisão. Eu vou explicar sobre isso. O 2 de paus, a icônica carta 2 de paus. Vocês com certeza já ouviram a expressão parado como um 2 de paus. Vem daqui. A pessoa tem o mundo nas mãos, tem todas as opções e não faz nada. Pensa, 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 pensa. Está em conflito com as energias internas e não consegue externar. Então fica parado. O 6 de paus é um pequeno triunfo, é uma vitória, é o destaque. Veja que ele usa coroas de louro, tem bandeiras ao redor. É uma das minhas cartas favoritas nos arcanos menores. 8 de paus, uma outra carta que é impessoal. Veja, não há pessoas na carta. Mais pra frente eu vou explicar para vocês.
Em outros decks também, o 8 de paus às vezes não tem pessoas. O rei de paus. Lembra do que eu falei? Olha as salamandras negras aqui, ó. Salamandras são os elementais do fogo. O cavaleiro de paus. Assim como o cavaleiro de ouros é o mais lento, o cavaleiro de paus é o mais rápido. O 4 de paus, em geral, representa uma estrutura. E a gente vai falar sobre isso e o porquê. O 7 de paus, geralmente é uma pessoa em modo defensivo, tendo que proteger algo, proteger a si mesmo, proteger um ideal, proteger uma ideia. Apesar das outras pessoas não aparecerem aqui, é como se cada um estivesse segurando um pedaço de pau contra essa outra pessoa aqui. Nem sempre são inimigos, mas são opiniões contrárias, vontades contrárias. Muitas vezes essas vontades podem estar dentro do próprio sujeito, e é por isso que não aparecem as outras pessoas aqui, porque podem ser outras pessoas, como podem ser outras vontades dentro de si mesmo. Mas como eu disse, o 7 sempre representa uma subida, uma inteligência. E finalmente, o querido valete de paus. Agora, o naipe de copas. O naipe de copas pode ser chamado também de naipe de água, naipe de taças, naipe de copas. Está ligado ao elemento água, está ligado ao nosso corpo emocional, ao nosso sangue, às nossas emoções, o nosso sentimental, os amigos, a família, os casos amorosos, os namoros, casamentos e etc. E os nossos sentimentos em geral. Vamos ver as cartas. Esse é o 9 de copas. Vejam, é a mesa farta, cheia de bebida e a pessoa tranquila. Cavaleiro de copas. O 7 de copas. O 10 de copas. O 2 de copas. As de copas. Vejam mais uma vez o as como carta impessoal. 3 de copas. Rei de copas. 4 de copas. 8 de copas. Mais uma vez uma figura de costas, porque tomou um outro rumo. No 8 de copas é uma pessoa que abandona a mesa cheia porque tem mais o que fazer. Inclusive temos uma lua, entre outros símbolos que falaremos na aula deste naipe. 6 de copas, veja que são crianças ao invés de adultos, e isso tem um significado. Rainha de copas. 5 de copas, mais uma figura de costas, e nesse caso toda coberta, encapuzada. E o pajem de copas. Nas aulas dos naipes, eu mostrarei para vocês também outros tarôs, tá? Por exemplo, calma que eu já vou mostrar o naipe de espada, eu não esqueci não, tá? Como eu disse para vocês, o naipe de paus pode ser de vez em quando naipe de fogo. Olha a lava escorrendo aqui com a rainha. Pode ser chamado naipe de bastões. Olha aqui a palavra wands. Não vai focar, né? Enfim. Olha o ouro como moeda. Veremos sim outros tarôs, tá? Olha aqui um 3 de copas com animais. Não percam as próximas aulas. Vamos lá. Esse curso vai ser mais curto do que o outro de arcanos maiores, tá? Provavelmente serão apenas 5 aulas, mas ainda não tenho certeza. Vamos para o naipe de espada. O naipe de espadas também pode ser chamado de naipe de pássaros, naipe do ar, naipe de espadas, naipe de lâminas.
representa o nosso mental, raciocínio, inteligência, racionalidade, e ele está ligado ao elemento ar, ao nosso corpo mental. Rainha de espadas, 8 de espadas, é uma carta que mostra prisões internas, quando você não possui inimigos, mas tem tantos pensamentos que te prendem e te impedem de prosseguir. Vão pegando esses spoilers aí. 5 de espadas, 2 de espadas, um conflito de pensamentos, 2 pensamentos antagônicos que fazem você ficar cego. Cavaleiro de espadas, também é um cavaleiro muito rápido, assim como o cavaleiro de paus. 4 de espadas, é a carta do descanso, do repouso, merecido ou obrigatório, depende do contexto, veremos isso mais pra frente. Rei de espadas, o homem com a melhor mente que existe. As de espadas, mais uma vez a carta sendo impessoal, não há uma pessoa. 10 de espadas, 3 de espadas, muito simbólica essa carta. Ela representa você totalmente mental, porque o seu sentimental está ferido. É a carta do coração partido. Valete de espadas, ou pajem de espadas. 7 de espadas, reparem na figura dessa carta. Em geral ela fala sobre armadilhas, pensamentos que não vão dar muito certo, sabotagem, autossabotagem. 6 de espadas, assim como as outras cartas 6 representam um avanço, um movimento. O 6 de espadas é aquela quando você junta suas coisas e parte em direção ao seu objetivo, vai embora para um lugar melhor. E o 9 de espadas, a cabeça cheia de pensamentos, geralmente indica insônia, mente muito ativa, mente que não para, um turbilhão de ideias que não te ajudam em nada, ansiedade. Bom, pessoal, essa é a estrutura do tarô completo. Esses são todos os arcanos menores, os nomes, o significado e a representatividade de cada naipe, de cada carta. Posteriormente, teremos uma aula para cada naipe, onde eu vou apresentar carta por carta seu significado, e se for necessário, teremos ainda outras aulas. A gente se vê na próxima, espero que tenham gostado da introdução. As outras aulas serão bem mais densas. Tragam papel, estejam prontos para aprender tarô. Chamem os amigos, chamem quem tem vontade de aprender. A gente se vê na próxima. Gratidão. Tchau.